Pois é, meu povo, a gente já tá aqui de volta com questão de segurança aqui na Rádio Federal de Brasília, Distrito Federal. Você sabe que aqui a sua proteção... Peraí, cadê Idovan? Você tá aí, Idovan? Opa, coronel, tô aqui, ó. Pois é, e o pessoal sabe que aqui a proteção deles... vem em primeiro lugar. Pois é a sua proteção. A gente tem assuntos bala pra poder tratar hoje, né? Do jeitinho que a gente gosta de fazer aqui no programa, vai ser o hashtag quebra tudo. Olha só, YouTube do mal. Sabe o que é YouTube do mal? Você tem criança em casa que gosta de ficar assistindo lá o YouTube do mal. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Questão de segurança, a gente volta já, Idovan. Quebra tudo, roda a vinheta, meu brother. Pois é. 3 assuntos que vão estar diretamente ligados, diretamente relacionados a você, cidadão, que precisa de segurança, que tem questionado tanto essa coisa de segurança, mas que às vezes não tem conhecimento do que é entregue para você, do que é devolvido. Isso se a gente estiver falando de Estado, de governo, né? Aquelas coisas todas. Mas às vezes você também não tem conhecimento de coisas que estão girando dentro da sua própria casa. E além disso, coisas que estão acontecendo com os seus próprios filhos. E aí a gente já vem no primeiro assunto. Gente, olha só o que eu vou dizer aqui para vocês. YouTube do mal, né? Vocês sabem o que é o YouTube do mal, não? Sabe, Dovan? Eu não faço ideia. YouTube do mal, YouTube do mal. Você sabe da onde que a gente traz isso daí? Eu não tô falando de adulto não, tá? Eu tô falando de você que tem criança em casa, de você que tem os seus filhos em casa e que às vezes fica ali observando uma outra coisa, tá com alguma situação do trabalho, da faculdade, da universidade, pega o tabletzinho, pega o celular ou tem ali o computador e aí você faz o seguinte, não, eu preciso ter um pouquinho de tranquilidade para poder fazer um ou outro item aqui dentro de casa. E aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui no YouTube, vão ter aqui os desenhinhos, e aí, sabe o que vai rolar? Meu filho, pequenininho, né, ele vai ficar entretido aqui no YouTube, vai ficar distraídozinho aqui no YouTube. Enquanto isso, nessa meia horinha, nessa uma hora e meia, o que eu vou fazer? Eu vou tomar conta das minhas coisas e ele vai ficar aqui, né, olhando um desenho. Aí é que entra o tal YouTube do mal, Idovan. Que ele vai fazer? Sabe por quê, Idovan? Uma série desses desenhos do YouTube, uma série dessas animações do YouTube, uma série desses pequenos eventos que você vê no YouTube passando, com aquela musiquinha, com aquela coisa toda, eles se transformam no decorrer daquela animação em uma série de atos de violência, uma série de atos que tem referência ou cunho completamente sexual, cunho que você, por incrível que pareça, e aí eu tô falando, né, pros pais, até pros avós, você não entende, você não sabe, coisas completamente violentas, com demonstrações diretas de amputações de corpo, com demonstrações diretas de cortes na região abdominal, na região aqui da genitália, região pélvica, que é onde tem pra criança, né, o pipiozinho, a pepeca, só que as mães e os pais, às vezes, não estão vendo isso, são poucos os que percebem, sabia disso? Não sabia, coronel. Tô assustado agora. Pra quem tem criança em casa, pra aquelas crianças que gostam dos personagens, tipo Homem-Aranha, Thor, né, Super-Homem, Mulher Maravilha, aquela galerinha da Marvel, pra quem tem as menininhas em casa que acham que aquela animação que tá aparecendo é uma animação da Elsa, não é bem a Elsa e o restante do pessoal lá, daquele filminho lá do gelo, não. Elas não estão fazendo aquelas simulações. Elas estão, inclusive, com instrumentos, né, de sexy shop e tudo. E aquilo tudo aparece claramente
nos desenhos, ou travestido de peças que se assemelham muito a esse tipo de informação de cunho sexual, sabia? Coronel, eu não sabia disso. É isso aí, às Que vezes, denúncia. e às vezes os pais, eles não estão percebendo quando saem de casa, por exemplo, podem ir trabalhar, né, no novo modelo que a gente tem, pai trabalha, mãe trabalha, todo mundo por ali, deixa com a babá em casa. E a babá, naquela coisa de tomar conta, ela faz o seguinte, ela dá aquela escapadinha pra dar uma telefonada, pra dar uma olhada na sua rede social, pra ir no seu WhatsApp, etc. E coloca ali a criancinha no YouTube. E é isso que aparece. Porque tem gente que às vezes acha que o que eu tô falando aqui... Você tá louco. Nossa, é um negócio Esse que tá saindo... Porra, gaga, o negão tá maluco, o negão tá doido, né? Aí eu tô trazendo aqui, por exemplo, um item que foi divulgado faz mais de um ano pelo BBC Trending, aqui é a BBC.com, aquela rede de TV internacional, a BBC, né? E ela coloca aqui, ó, The Disturbing YouTube Videos That Are Tricking Children. Então tá dizendo aqui o seguinte, os vídeos perturbadores do YouTube que estão enganando, que estão ludibriando as nossas crianças. E ele faz uma denúncia gravíssima, que a gente traz aqui para você agora. Isso é para você observar o tipo de coisa que às vezes acomete os seus filhos, né? E de repente os seus netos. E aí, Idovan, o pessoal vai perguntar assim, tá, esse negão tá falando esse troço, mas deve ter coletado na internet. Não é esse não, tá? Eu tenho 4 netos em casa, 7, 5, 2 e 2. E aí, de repente, em determinado momento, em um período próximo passado, o que acontece? Um dos netinhos começou a ficar com aquele negócio de sentir medo dentro de casa, tal, e aí, é óbvio, a gente já tinha aquela sacada, Idovan. E fomos prestar atenção no que aparecia para ele, né, ali em alguns desenhos que ele estava vendo no YouTube. Qual foi a nossa surpresa? Qual foi? Vocês descobriram isso? Não só, a gente já sabia, é óbvio, só que existem alguns atalhos no YouTube que a criança, né, a musiquinha, Idovan, ela continua igual, continua a mesma musiquinha lá do Peppa Pig, continua a mesma musiquinha da Elsa, só que o que vai aparecendo ao longo do período da animação, do desenho, do filminho, porque tem umas pessoas que se vestem, tem uns personagens, né? Umas pessoas que se vestem de Elsa, de Homem-Aranha e começam a fazer ali, né, umas simulações, inclusive sem voz, só com o material que eles têm nas mãos, entendeu? E quem tá ouvindo, de repente, a babá, a mãe ou o pai que bota ali a criança sentadinha, o avô, a avó ou alguém que esteja em casa, acha que a criança está assistindo esses desenhos animados, essas animações, e não é. Está sendo enganada pela música, pela aquela coisa lúdica, pela aquela coisa do envolvimento que a música traz, só que as imagens que estão aparecendo são imagens terríveis. E olha só, aqui a BBC ela diz o seguinte, milhares de vídeos, né, que o YouTube coloca, eles são vídeos de desenhos populares, mas eles contêm uma informação inapropriada e perturbadora, que não é adequada para crianças. É isso, e é assim o lead da notícia, o começo da notícia, aquela parte em negrito, ela já diz exatamente isso. Ela ainda fala aqui o seguinte, a BBC ainda fala aqui o seguinte, né, você pode não estar prestando atenção, né, no que os seus filhos podem estar olhando na internet. Aí tá aqui, fala da Peppa Pig, fala de uma série de coisas, mas aqueles vídeos do YouTube estão trazendo um conteúdo extremamente sombrio. E se você buscar na internet, você vai encontrar uma série de outras informações com outros vídeos, né, outras pesquisas. Tem uma aqui da Caroline Knorr, né, que é do Common Sense Media. Ela fala a mesma coisa e tem uma série de imagens aqui. Eu tenho outra aqui que a gente pesquisou também em sites internacionais. Tem um que é conhecido de muita gente, que é o Gizmodo. Então tá dizendo aqui, olha só essa chamada, né? Não deixe a sua criança, não deixe os seus filhos, não deixe os seus pequenininhos, tá certo? Serem observados ou que o YouTube tome conta dos seus pequeninos. Tá aqui. Então, para você que tá vendo a gente aqui, questão de segurança, a gente tá falando de segurança dentro de casa.
por favor, preste atenção no que os seus filhos estão assistindo, no que eles estão vendo no YouTube. Pode ser algo muito além e pior. E pior. Vou provocar aqui usando a mesma expressão que foi utilizada pelo site. Um conteúdo sombrio, um conteúdo terrível. E você não vai saber porque teu filho está perturbado em casa. E por fim, para a gente fechar isso aqui, Dovan, com chave de ouro, tá? Fechar com chave de ouro. Eu queria trazer para vocês o quê? Qual é a solução? A gente não traz só o problema, tem que trazer a solução para você também. A solução é: a Google, já há algum tempo, ela trouxe um novo conteúdo, que é o quê? É um YouTube Kids. YouTube Kids. Você seleciona o que seu filho pode assistir pelo YouTube na internet. Ah, você consegue restringir algumas coisas e selecionar as melhores. As melhores. Então você vê, Dovan, você coloca ali apenas o que você deseja que os seus valores, né, abracem, que aquilo que você quer seja compartilhado com o seu filho na internet. Entenderam? Aí sim. YouTube Kids, a gente vai colocar aqui embaixo, né? Você vai se subscrever, vai se inscrever aqui no canal, vai dar aquele likezinho, etc. Mas a gente vai colocar aqui embaixo, né? Ali na descrição, como você vai acessar o YouTube Kids, o linkzinho para você acessar o YouTube Kids. E por favor, acho que os nossos filhos, eu tenho certeza que os nossos filhos são o que nós temos de mais precioso. Daqui a pouco a gente volta aqui de novo com mais uma coisa super interessante. Drones do bem. Questão de segurança aqui, a sua proteção vem em primeiro lugar. Quebra tudo, Dovan. Você foi nosso convidado no Questão de Segurança. Aqui a sua proteção vem em primeiro lugar.